Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Esse vídeo que faz parte de uma série de devocionais que acontece de segunda a sexta-feira, às 19h30 em meu perfil no Instagram. E aos sábados e domingos esse vídeo vem para o YouTube para abençoar ainda mais a sua vida e alcançar ainda mais pessoas. Lembrando que se você ainda não curtiu, não compartilhou esse vídeo, faça isso para contribuir com outras vidas, para edificar outras vidas, além de que esse canal pode ser abençoado com mais inscritos e fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se você também não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Os textos que nós vamos abordar aqui hoje são os capítulos de 19 a 21 do livro de Provérbios, bem como o capítulo 7 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos lá iniciar as nossas reflexões acerca desses textos. Primeiro eu quero destacar a importância da leitura de Provérbios que o próprio Salomão destaca. Ele indica a leitura de Provérbios para ajudar na identificação de enigmas deixados pelos sábios, lembrando que muitos textos do Antigo Testamento são escritos em parábolas, do Novo Testamento também, pois Jesus, a maior parte da pregação dele era em parábolas. Os provérbios também são ditos populares que conduzem à sabedoria, que também indicam um caminho mais seguro, de bom senso, de juízo aos jovens. E entre outros frutos que você pode colher da leitura de Provérbios, também edificar o seu coração por meio da palavra de Deus, lembrando que o temor do Senhor é o início de toda a sabedoria. Esses são os ditos de Salomão, segundo paráfrase minha, acerca da leitura de Provérbios. O capítulo 17, a ideia central é: a sabedoria está em observar os preceitos do Senhor. Vamos lá, é um capítulo que tem 28 versículos, eu destaquei apenas 3 para que esse vídeo não fique muito longo. Vamos lá, o primeiro versículo que eu destaquei é o versículo 8. Perdão, gente, não é o 17 não, é de 19 a 21. Eu já estou aqui olhando as anotações de ontem. Os capítulos de 19 a 21. Então, o primeiro capítulo que eu vou falar é o 19, o versículo 11, que diz assim: sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoar aquele que o ofendeu. Olha só, sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. O que é gênio? É o seu comportamento, as suas emoções. A inteligência emocional está em você não deixar que as suas emoções tomem conta da sua língua, dos seus lábios, do seu coração, e assim você possa vir a agir ou falar coisas que depois você venha a se arrepender. Salomão aqui nos lembra então que sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Olha só, a grandeza está então em você ser perdoador. O que é isso? É você demonstrar amor mesmo com aquela pessoa que te ofendeu. É você ser, além de perdoador, generoso. A generosidade não está somente em você doar alguma coisa para essa pessoa, mas a generosidade está em você aceitá-la novamente. Eu sempre digo nas minhas conversas com vocês que aceitar não é passar a conviver com essa pessoa se ela não te faz bem, mas ser generoso é você dizer para a pessoa: olha, eu te perdoo, eu aceito você em meu coração, porém o nosso limite vai ser tal. Aí você especifica o limite que é. Se for algum familiar, né, gente, irmão, nós temos que fazer o possível para voltar a conviver. Cônjuge, então, nem se fala. Esse princípio aqui se aplica especialmente a cônjuge, só que daí você, além de perdoar e aceitar, você vai conviver com essa pessoa. Vocês vão repreender um ao outro, que a repreensão é um ato de amor, repreender um ao outro para que esse relacionamento se fortifique, cresça e frutifique. Então, o cônjuge não se enquadra só em aceitar e perdoar. Ao menos que também abra aqui um parêntese enorme, se for um relacionamento abusivo,
que houver agressão, aí é outra questão. Mas a princípio, se for aquela ofensa diária, se for aquela manifestação de estresse, aquela falta de sabedoria de você não controlar os seus comportamentos, não controlar as suas palavras, então é algo passível, sim, de perdoar, aceitar, conviver e crescer juntos. O próximo versículo que eu destaquei é o versículo 17, que diz assim: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor. Quem não quer que Deus deva algo para nós, não é mesmo? Olha só. Então, se eu tratar bem um pobre, pobre aqui nós vamos entender mesmo no sentido de recurso financeiro. Aquela pessoa que não tem condições de sobreviver sozinha, que também não é uma pessoa que tem aptidão, talvez, inteligência para levar uma vida sozinha, aquela pessoa que precisa que pegue na mão e leve sempre, todos os dias. É disso que o escritor de Provérbios está falando. É aquela pessoa que precisa de um amparo sempre. Então, quem acolhe essa pessoa está emprestando a Deus. E olha, Deus é um excelente pagador, Ele vai nos pagar 4 vezes mais, 100 vezes mais e infinitamente mais, não é mesmo? E também na sequência do versículo já está, que nós emprestamos ao Senhor e Ele o recompensará regiamente, quer dizer favoravelmente, grandemente, infinitamente mais do que nós doamos. O próximo versículo aqui do capítulo 19 que eu destaquei é o 21, que diz assim: o ser humano pode fazer muitos planos, nós somos, planejadores. Contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Então, na vida humana, nós temos essa inclinação a planejar, e não é errado, nós temos mesmo que ser planejadores. Porém, nós temos que entregar os nossos planos, os nossos projetos a Deus, porque cabe a Ele se nós vamos concluir aquilo ou não. Há nos evangelhos, que eu não vou saber falar agora qual, mas Jesus conta uma parábola de um homem muito rico, que ele tinha muitos celeiros, e ele olhou para aqueles celeiros e disse assim: nossa, a colheita está farta, os celeiros meus já estão pequenos. Eu vou construir mais celeiros para acolher a nova colheita. E o próprio Jesus diz que naquela noite a vida dele ia ser cobrada. Então, em que ele ia poder solucionar, como que ele ia resolver tudo isso se não for pela mão de Deus? Ele estava planejando aumentar os seus celeiros, aumentar o tamanho, a quantidade para receber a safra. Mas quem ia decidir se isso ia acontecer ou não era o Senhor. E naquela noite mesmo, a vida dele ia ser cobrada. Então, sabiamente, o escritor de Provérbios nos lembra que o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. No próximo capítulo, capítulo 20, a ideia central é: sábias palavras põem fim em contendas. Olha só. E eu também destaquei 3 versículos, porque para não ficar muito extenso o nosso vídeo. E o primeiro versículo que eu destaquei aqui é o versículo número 3, que diz: qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga. Qualquer pessoa tola pode começar uma briga. Quem consegue pôr fim às contendas é que merece honrarias. A honra não está em iniciar uma briga. A virtude não está em iniciar uma briga. Isso qualquer pessoa tola faz. Vamos falar aqui também acerca das guerras, Qualquer governante tolo vai começar uma guerra. Mas quem põe fim a essas contendas, quem põe fim a esses conflitos, é que merece as honrarias. Se trouxermos para os nossos relacionamentos, qualquer pessoa que não domina o seu gênio, qualquer pessoa que não domina a sua língua, que não domina os seus lábios, como nós temos visto ao longo dos capítulos anteriores aqui de Provérbios, os escritores de Provérbios, que não é só Salomão, Salomão também compilou todo o livro, ele vem nos chamar a atenção para o poder da língua. Ontem mesmo nós vimos
na live, que ontem foi live, ontem foi sexta-feira, dia 13/9, hoje é sábado, dia 14/9. E se você não assistiu e quer assistir, no meu perfil no Instagram, a live fica salva por 7 dias. Então, se já passou os 7 dias da data que você está vendo esse vídeo, a live não está mais disponível. Nós vimos que a língua tem o poder de vida e de morte. Então, a pessoa que ela não controla a sua língua, que não controla as suas palavras, ela também inicia brigas, inicia contendas. E muitas vezes não é ela mesma que consegue por fim a isso. E muitas vezes sim, a pessoa ela é explosiva, ela não controla o seu gênio, porém ela tem a habilidade de reaver aquela situação que ela mesma iniciou. E ela mesma pode voltar com humildade de coração, com contrição de coração, pedir perdão e começar novamente a estruturar aquele relacionamento. Então, é possível sim que a mesma pessoa fique tola por um momento se ela não controlar as suas emoções, se ela não tiver inteligência emocional, porém a mesma pessoa pode ter a habilidade de reaver isso. No momento de mais calma, ela ter a humildade de chegar para quem ela ofendeu, ou chegar ali no conflito que ela mesma criou e dizer, olha, eu estou arrependida, eu falei o que eu não devia, eu estou aqui pedindo perdão, estou disposto, né, a reaver tudo aquilo, a me retratar, o que é que eu posso fazer que eu possa reaver tudo isso, e a mesma pessoa pode sim ser responsável por iniciar e finalizar uma contenda. Não é o certo iniciar, mas quando já está iniciado, que essa mesma pessoa tenha ali a habilidade, a humildade de tentar reaver essa situação. O próximo versículo é o 15. Mesmo onde existam muito ouro e pedras preciosas, os lábios que comunicam sabedoria são mais valiosos que uma joia rara. Mesmo que a pessoa tiver aí riquezas, tiver grandes tesouros, muito mais do que isso, muito mais valioso é a pessoa que tem sabedoria, que ela é uma pessoa sensata, que ela é uma pessoa ajuizada, que ela é uma pessoa que teme o Senhor. Tudo isso se sobressai em muito àquela pessoa que tem esses tesouros. E também, se for a mesma pessoa que tiver tesouros, que tiver joias raras, e ela não tiver sabedoria, de nada vai adiantar. E quão grandiosa será, quanta honra essa pessoa receberá, como Salomão recebeu em sua época, que além de joias, que além de ouro, que além de ser o rei, ele ainda era dono de muita sabedoria. Embora ele tenha cometido alguns tropeços, mas o grande nome de Salomão permaneceu como o rei mais sábio e rico que já existiu. Os tropeços que ele deu, ele se reviu ali com o Senhor, né? Porque foi ao Senhor que ele ofendeu, digamos assim, porque ele caiu na idolatria, por ter realizado, né, se juntado com muitas mulheres de nações pagãs. Essa foi uma questão dele com o Senhor. Mas para a humanidade, a história que permaneceu é do Salomão sábio, do Salomão rico, do Salomão que viveu em paz. Em grande parte também, ele deveu isso a Davi, o seu antecessor, e seu pai também, que foi um rei guerreiro, que ele deixou todas as fronteiras em paz, que ele deixou todos os problemas resolvidos, mas Salomão reinou ali por muitos anos e ele não foi tolo o suficiente para iniciar nenhuma contenda. Ele foi sim um pacificador. E por último, né, do capítulo 20, eu destaquei o versículo 22. Não murmures, eu te farei pagar pelo mal que fizeste. Então essa é a murmuração, olha, não murmures, não diga, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Pelo contrário, entregue a tua reivindicação ao Senhor e Ele te dará a vitória. Quer dizer, não adianta você querer fazer justiça com as suas próprias mãos, não adianta você ficar murmurando com a pessoa que te ofendeu, que te deu prejuízo, porque entrega tudo isso a Deus, tudo isso ao Senhor, que Ele é quem vai te dar a vitória sobre tudo isso. Muitas vezes, na ansiedade de fazermos justiça com as nossas próprias mãos, nós acabamos que cometemos, além de muitos erros, podemos ofender sim o coração do Senhor. Por quê? Porque nós estamos colocando-nos como autossuficientes e não dependentes do Senhor.
E na verdade, que vai nos dar a vitória verdadeira é o próprio Deus. Que nos coloquemos então como seus servos e dependentes dele, que é ele quem vai nos dar a vitória. E por último aqui, o capítulo 21 do livro de Provérbios, que a ideia central é sábio quem entrega seus planos ao Senhor. Olha, estávamos falando sobre isso, que a pessoa, além de se colocar como servo, também é sábio ao entregar os planos ao Senhor. Vamos lá. Capítulo 21, eu destaquei o versículo 3, que diz assim: praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Vou repetir para você gravar. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Deus muito mais se alegra com o nosso coração humilde, com o nosso coração contrito, com o nosso coração temente a Ele, do que os sacrifícios. Para que serviam os sacrifícios no Antigo Testamento? Para expiação dos pecados. Isso quer dizer o quê? Que havia o pecado, as pessoas cometiam os pecados e depois faziam os sacrifícios para rever aquilo. E Deus muito mais se alegra com já com o coração justo, com o caminho reto, do que com os sacrifícios. Ele prefere o coração temente, o amor a Ele, o temor a Ele, do que sacrifícios, do que holocaustos. O próximo versículo é o versículo número 30 do capítulo 21, que diz: não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Não há inteligência, conhecimento ou estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Quer dizer, a vontade do Senhor sobre a nossa vida é soberana. Você se lembra da história de Jonas? Nós não lemos ainda o livro, mas se você conhecer a história de Jonas, Deus levantou o profeta Jonas para profetizar contra a cidade de Nínive, que era uma cidade que estava em grande pecado, em grande idolatria. E ele não queria que aquela cidade se convertesse, ele queria que aquela cidade fosse castigada por Deus. E ele tentou de todas as maneiras, fugir da vontade de Deus. Ao invés de ir para Nínive, ele pegou um navio para Tarsis. Deus fez com que que ele fosse atirado no mar por causa de uma tormenta. Os homens jogaram ele no mar, um grande peixe o engoliu, ficou com ele 3 dias, o vomitou em Nínive, próximo à praia de Nínive, e ele acabou tendo que fazer a vontade do Senhor. Então não há estratégia, não há conhecimento, não há inteligência que se sobreponha à vontade do Senhor. Nós podemos espernear, nós podemos fazer o que for, que a vontade do Senhor vai se cumprir na nossa vida. Muitas vezes nós vamos ficar pegando atalhos para não chegar onde Deus quer que nós cheguemos, mas Ele vai fazer com que isso se cumpra. E o último versículo de reflexão de hoje acerca do livro de Provérbios está no 31. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Eu posso ter estrategistas de guerra, eu posso ter milhares de cavaleiros, milhares de carros de guerra, como eram os egípcios quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho para que os israelitas passassem pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Porém, quando o grande faraó, o grande rei do Egito, foi passar por ele com todos os seus carros de guerra, com seus carros, cavaleiros, o mar se fechou sobre eles. Então, não há quem se sobreponha também, se sobressaia acima do que só Deus pode fazer por nós, só Ele pode nos dar a vitória. A própria palavra, os próprios livros aqui das Sagradas Escrituras nos contam dezenas de histórias assim, de que os maiores exércitos foram derrotados por conta de quem estivesse ali lutando contra eles, fosse do lado do Senhor. Então podemos ter nossas estratégias, nossas armas, porém quem vai nos dar a vitória é o próprio Deus.
E hoje finalizamos com esse capítulo, com esse versículo incrível que só Deus nos dá a vitória. Finalizamos o livro de Provérbios, né? E vamos lá então para o capítulo 7 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que a ideia central é: Paulo sente o afeto dos coríntios por meio das notícias transmitidas por Tito. Paulo estava ansioso por rever Tito depois de uma carta que ele havia escrito lá para a comunidade de Corinto, uma carta bem áspera, né, com conteúdo bem ácido, e ele tinha ficado aflito, apreensivo de como esses cristãos de Corinto iriam receber essas notícias, né, essas repreensões por meio da carta de Paulo. E Paulo enviou Tito para lá para saber como eles haviam recebido, e ele estava ansioso por receber Tito e saber disso tudo. E aqui ele vai contar como que foi tudo isso nessa carta que ele escreveu aos Coríntios, que estamos no capítulo 7. Espera lá que eu estou aqui ainda atrasada. Vamos lá então. Ponto 1. Paulo exorta a comunidade de Corinto a reconciliar-se com ele. Ele diz assim: acolhei-nos em vosso coração, pois a ninguém tratamos com injustiça. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, quer dizer, em toda a tribulação que houve ali entre Paulo e a comunidade de Corinto, ele ainda se sente rejubilante nisso, porque isso foi um motivo de engrandecimento da amizade, do relacionamento que havia entre Paulo e essa comunidade. Paulo, na verdade, escreveu 4 cartas para a comunidade de Corinto, segundo os estudiosos, e nós conhecemos só 2. E dessa carta que Paulo está tratando aqui, nós não temos os manuscritos, ele se perdeu. E como disse um estudioso que eu sigo, que se essas cartas forem encontradas hoje, elas não farão parte do cânon, porque Deus não quis que essas cartas aparecessem e fizessem parte do cânon. O cânon sagrado está fechado. Essas 2 cartas, elas servirão, se forem encontradas, apenas de contexto, mas não como escrito canônico, porque não está no cânon. O cânon já fechou. E Paulo vem dizer que essa tribulação que aconteceu ali, entre que nós não sabemos exatamente o que é, mas que se instalou ali um burburinho entre ele e a comunidade. Ele falou: olha, eu ainda me regozijo nisso porque isso serviu para que nós nos fortalecêssemos. O ponto 2, Paulo vem dizer que Deus é consolador em meio às tribulações. Está nos versículos de 5 a 7, que ele diz assim: olha, eu não tive paz aqui na Macedônia, porque eu queria saber notícia de vocês, eu queria que Tito chegasse logo. Ele diz assim: externamente eu enfrentei lutas e internamente temores, quer dizer, eu tive medo do que Tito viria a me falar. E não somente com a vida dele, né? Ele falou assim: eu não estava só preocupado com a vida de Tito, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Quer dizer, eu estava aflito, porém quando Tito chegou, eu estava aflito com a vida dele, sim, e com as notícias de vocês, mas depois ele me disse que vocês receberam de maneira agradável toda a situação, toda a repreensão que eu enviei. E ele disse assim, e ele ainda me disse que vocês se preocupam comigo e se alegram com a minha presença. Então, ele vai dizer: eu fui consolado por isso. Deus é o grande consolador, mas eu ainda fui consolado por causa das notícias que eu recebi de vocês. No ponto 3, ele diz: a repreensão com amor conduz ao crescimento e aproxima de Deus. Está nos versículos de 8 a 9. Ele diz assim... ele fala: olha, primeiro eu fiquei arrependido de ter escrito daquela maneira para vocês, né? Que foi, como eu disse, um conteúdo ácido que ele enviou para lá. Mas depois ele disse assim: eu me alegrei, não porque vocês ficaram entristecidos, mas eu me alegrei pelo efeito que a tristeza agiu, né? Que efeito que ela trouxe até vocês. Por quê? A comunidade, quando recebeu essas cartas, essas repreensões por meio da carta de Paulo, eles se arrependeram, eles se tornaram muito mais
unidos, além do que eles ficaram muito mais tementes ao Senhor. E no versículo 10, que ele vai falar dessa tristeza, do versículo 10 e 11, ele diz que a tristeza em Deus proporciona temor e arrependimento. Por quê? Porque a tristeza em Deus é aquela tristeza de eu ter ofendido a Deus, de eu ter, talvez, como que se diz? De eu ter balançado, né? De eu ter afetado as estruturas do meu relacionamento com Deus. E a tristeza do mundo é aquela tristeza de, que remorso que eu tô, não sei o que eu faço, mas não. A tristeza do temor é aquela assim, eu estou arrependida de ter ofendido o coração do meu Deus. Eu preciso rever isso. E é dessa tristeza que ele disse que se alegra. Ele se alegra da comunidade de Corinto ter sentido a tristeza em Deus porque eles se arrependeram. Ele disse assim, olha, e essa tristeza produziu em vós dedicação, defesa própria, indignação, temor, saudade de Paulo, preocupação com Paulo, anseio de ver a justiça restabelecida, né? Ele fala, olha, tudo isso, essa tristeza em Deus produziu em vocês. Então, eu estou ainda feliz por ter escrito essa carta. De início eu me arrependi, mas agora eu não estou mais arrependido porque eu vi o fruto que tudo isso, os frutos que tudo isso proporcionou a vocês. No ponto 5, o verdadeiro líder desperta o valor dos liderados. Gente, isso é muito importante, porque Paulo, ele está no versículo 12, ele diz assim, olha, aconteceu tudo isso, mas foi bom que isso aconteceu porque vocês perceberam como vocês são dedicados fraternalmente. Quer dizer, eu dei um chacoalhão em vocês, né? E vocês se uniram. Vocês viram como é possível agir com fraternidade entre os irmãos. Aqui, provavelmente, Paulo estava falando acerca de um rapaz que estava vivendo maritalmente com a madrasta. E eles repreenderam esse moço, disciplinaram esse moço. E Paulo os orientou a recebê-lo de volta, a perdoar, a manifestar amor por ele. E ele diz assim, olha, vocês ficaram entristecidos que eu pedi que vocês tirassem ele da comunidade, mas foi só para discipliná-lo. Olha só, vocês voltaram fortalecidos, sabendo que vocês podem ser muito mais amáveis uns com os outros. No ponto 6, as manifestações de afeto revigoram a alma e reforça a confiança. Por último, Paulo fala assim, eu disse para Tito que eu me orgulhava de vocês e eu não me decepcionei. O carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós e de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Quer dizer, olha, eu falei bem de vocês para Tito e ele me disse que vocês o receberam com alegria, o acolheram e ele está muito grato por isso. E eu igualmente grato e orgulhoso de não ter feito propaganda enganosa da comunidade de Corinto. Olha como Paulo era um líder extraordinário, um exemplo para ser seguido por nós que estamos liderando nas áreas da nossa vida, ou nós somos líderes dos nossos filhos, líderes às vezes no trabalho, líderes de nós mesmos, da nossa fé, líder das nossas emoções. E que o exemplo de Paulo possa nos alegrar e possa nos exortar a sermos cada dia melhores como pessoas. Esse vídeo termina por aqui. Eu espero que essa palavra, que eu tenha sido um canal de edificação na sua vida por meio da palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!